Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela se reúne cada ano uma vez em Itaici, aqui perto de Campinas, e depois procura sempre tratar dos grandes problemas comuns da Igreja. A CNBB é a reunião dos bispos do Brasil. Eu costumo dizer que ela, durante 10 dias, nos 3 primeiros dias, ela é um inferno, porque todo mundo vem com ideias e um contra o outro, um pensando diferente do outro. Depois de 3 dias acaba o inferno, vem o purgatório. Aí eles começam a se entender já, começam a se alegrar, etc. Nos últimos 4 dias nós estamos num verdadeiro céu, porque nós estamos resolvendo os problemas, estamos vendo o Brasil como um país da esperança, o país da bênção de Deus, o país do Cruzeiro do Sul, o país que nunca vai ser destruído por força nenhuma, porque a força de Deus está no coração de cada brasileiro que tem fé, tem esperança e tem alegria de viver. Na década de 70, o senhor convocou a arquidiocese para a Operação Periferia. O que foi isso? Foi uma operação que encheu o coração. Eu via que chegavam do Nordeste e de todas as partes do mundo imigrantes, e eles não tinham onde ficar. Então eu pensei, eu estou com um palácio enorme só para mim, tem mais 5 casas em redor para aqueles que trabalham comigo. Vamos vender tudo isso e vamos comprar centros comunitários onde os nordestinos e os que vêm de outra parte podem aprender a viver na cidade, a comprar na cidade, a vender na cidade, a viver, afinal, a vida autêntica dentro de uma grande cidade, São Paulo, que é uma cidade dura, uma cidade feita de ferro e de cimento, uma cidade exigente. Mas nós então vendemos o palácio por 5 milhões e nós compramos terrinhas em torno. Ainda hoje me informaram que foram 1.200 pequenos locais que nós compramos, onde o povo se estabeleceu, e eles mesmos começaram a construir com o material que a gente arranjou por todo lugar, pedindo na Alemanha, pedindo na Europa, mas também pedindo aqui no Brasil, que as paróquias ricas ajudassem as paróquias pobres, e assim, então, foi se levantando aquele grande número de centros comunitários, onde as pessoas aprendiam a viver, aprendiam a amar-se, aprendiam também a brincar, aprendiam também a serem amigos uns dos outros na vida, na existência, se ajudando. E aos sábados e domingos nós fazíamos lá o culto. O culto era uma coisa bonita, era um casal bem instruído que ajudava assim a preparar as leituras do domingo e a conversar com o povo, a explicar o Evangelho e a ouvir a opinião do povo sobre o Evangelho, e fazendo que o Evangelho entrasse na vida e a vida entrasse dentro daquelas comparações que Jesus trazia para todo mundo. Foi e será sempre um momento formidável para a história de São Paulo, e não terminou. Aquilo vai continuar, vai se transformando, e aos poucos muitos centros comunitários na Operação Periferia se transformaram em paróquias e hoje são comunidades organizadas. Dom Paulo, o pontificado de Paulo VI, o que representou para a Igreja? Bom, para mim, vocês sabem, representou que ele me tirasse da vida de frade e me fizesse bispo. Isso não foi bom, viu? Não foi bom. Não foi bom. Ele devia me ter deixado como franciscano. Eu podia ter trabalhado nas favelas e até estava com vontade de morar nas favelas, no momento em que eu fui chamado para ser bispo, em 1966. Agora, para a Igreja toda, Paulo VI foi um homem extraordinário. Um cardeal de Roma, de grande intuição e de muita responsabilidade. Ele me disse uma vez: nunca tivemos um Papa tão intuitivo
como o Papa Paulo VI, quer dizer, um homem que via as coisas que iriam acontecer e que preparava bem tudo para que acontecesse certo. E foi ele que teve a grande missão de transformar o concílio ecumênico numa realidade prática para a Igreja Católica, introduzindo a língua portuguesa na liturgia, fazendo com que os leigos tivessem um lugar especial dentro da igreja, fazendo também com que as mulheres tivessem uma consideração toda especial, podendo dirigir o culto divino e participar. E assim nós podemos dizer que Paulo VI foi para a igreja um papa quase que insuperável, porque entrou num momento tão diferente e tão difícil da história, mas soube resolver os problemas, embora nem todos concordassem com ele, e muitos chamassem a ele de Hamlet, quer dizer, é o autor de Shakespeare, que não sabe bem decidir-se para cá ou para lá, porque ele muitas vezes tinha que procurar o caminho. E quem procura o caminho tem que entrar num lado, tem que entrar no outro, se não tem indicação nenhuma na frente. E para a igreja não tem indicação, senão o Espírito Santo que estava no coração dele e que lhe dava essa capacidade de descobrir o futuro, de prever o futuro e de preparar o futuro. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu admiro esse jeito franciscano, quer dizer, não obstante a importância que ele ganhou, que ele conquistou, ele sempre guardou esse distintivo de simplicidade, de abertura, de acolhimento, não é, a todas as pessoas e de disponibilidade ao serviço. Dom Paulo, um grande amigo, mas acima de tudo um homem de Deus. É o homem que, pelo mundo afora, ele faz muitas viagens internacionais. Ele está sempre anunciando o Deus dos pobres, ele está sempre anunciando o Deus da justiça, ele está sempre anunciando o Deus que é amor para com todos. Direitos humanos não é defesa de bandido, da criminalidade? Algumas pessoas assim nos acusam, dizendo que nós estamos defendendo bandidos. De fato, o que nós defendemos é a dignidade da pessoa humana. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele disse que iria fazer um ente à sua imagem e semelhança. E toda pessoa que tem dignidade também tem direitos e tem deveres. E esses direitos foram definidos no dia 10 de dezembro de 1948 nas Nações Unidas, e são 30 artigos em que a gente defende em primeiro lugar a vida, depois a dignidade humana, mas também a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de movimentar-se, a possibilidade de ser livre, a possibilidade de ir de uma nação para outra e, sobretudo, de não ser torturado, nunca ser prejudicado, nem na saúde, nem na honra, e muito menos ainda na vida, como tanta gente foi prejudicada. Às vezes dizem que nós defendemos bandidos porque a gente diz que todo mundo tem direitos humanos. O bandido não pode ser torturado. Então, naquela hora, você tem que defender não o bandido, mas a dignidade dele. Naquela hora, você tem que defender não o mal que ele fez, mas sim o bem que ele podia ter feito se não tivessem feito tanto mal a ele, torturado a ele. Então, nós, de fato, estamos defendendo a imagem de Deus ou a presença de Deus no mundo, porque Deus colocou homem e mulher no mundo para serem o sinal de seu amor. São as flores de Deus no jardim do mundo. Dom Paulo, o que o senhor pensa da reforma agrária? A reforma agrária é a única maneira de evitar uma explosão social
dos pobres contra os ricos. Então a reforma agrária é a divisão daquelas terras que são necessárias para o pobre poder se alimentar. Mas ela deve ser organizada de tal forma que o pobre tenha a possibilidade de se unir a outros, de receber os insumos para poder plantar, ter a possibilidade de vender sem atravessadores e dele poder então ser uma verdadeira comunidade organizada para produzir, e produzir não só para si, mas também em favor da cidade, em favor de seus colegas operários que não podem pagar tão altos preços. Nós fizemos uma experiência muito bonita. Nós tínhamos, por exemplo, uma reforma agrária no interior do estado, lá perto de Lins. E nós instituímos aqui na capital também os centros comunitários que compravam diretamente daquela produção feita pelo grupo que ocupava aquela terra que o governo então destinou para eles. Foi um momento de abaixamento dos preços, ou digamos assim, de uma verdadeira reforma econômica, em que o feijão, em vez de custar 20 centavos naquele tempo, né, custava 2, 3, quer dizer, 10% em vez de custar 100% a mais. Então, nós sabemos que a reforma agrária é, de fato, a colaboração do povo para que o Brasil inteiro possa ter a dignidade de viver de seu trabalho e de fazer com que todo mundo produza o suficiente para a família e para a pátria, que é a nossa grande família. O Papa João Paulo II, quem é? O Papa João Paulo II é conhecido no Brasil em sua figura externa, porque ele esteve 3 vezes, desde 1980 até agora, em novembro último, ele esteve conosco, não é? Agora, pouca gente teve ocasião de falar pessoalmente com ele. Eu tive ocasião de pedir uma vez ao secretário dele que eu fosse falar com ele na biblioteca, passeando, ficando assim ao lado dele. E também tive diversas vezes a honra de ficar à mesa conversando com ele. Ele, de fato, é um homem como nós dois. Não, ele brinca com a gente, ele fala, conta anedotas. Ele é um Papa muito comunicativo, mas, sobretudo, um Papa de grande amor. Ele compreende a gente em coisas mais profundas e mais próprias do Brasil. E gosta do Brasil. Cada vez que eu digo assim, Papa, eu gostaria que o senhor mandasse uma bênção especial para os doentes e para as crianças do Brasil, ele logo responde, não só a bênção que eu vou mandar, mas eu vou mandar também todo o meu coração para o Brasil, porque eu gosto do Brasil. Ele gosta de nós. O Papa é considerado muito severo em alguns pontos, por exemplo, do aborto, mas ele tem que defender a vida. Você também tem que defender a vida. Eu tenho que defender a vida, tanto faz no primeiro instante ou no último instante em que nós estamos na Terra. Temos que defender a vida. O Papa defende coisas assim que a gente pensa, bom, não precisava ser tão severo. Mas se ele não for seguro nesse tempo de confusão, quem é que vai ser seguro? Quem é que vai encontrar o caminho certo da vida? É preciso a gente saber que o Papa está revestido da autoridade de Jesus Cristo e que o Espírito Santo dá uma força especial a ele. Agora, precisamos ter muita amizade para com ele. Precisamos ter também aquela mesma atitude que ele tem com a gente. Quer dizer, amá-lo porque a gente é amado. E difundir o que ele difunde, porque ele difunde o Evangelho de Jesus Cristo. Eu diria, o Papa é para nós realmente uma segurança na vida, mas também uma alegria de sabermos que estamos certos em nossa doutrina, estamos certos em nossa existência toda. Que o Papa se conserve firme na sua posição
e seja o nosso grande amigo, o grande amigo do Brasil que ele sempre quis ser.